Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, sei lá que horas vocês vão começar a ver esse material. Hoje nós vamos para a quinta aula da disciplina, né? Então, continuando a discussão que a gente vem fazendo nas últimas aulas, e hoje a gente vai entrar na questão das misturas. Então, até o momento, nas primeiras quatro aulas do curso, a gente falou só de sistemas que continham uma substância que poderia estar dispersa em várias fases. Hoje a gente vai começar a considerar sistemas que têm pelo menos duas substâncias e, a partir daí, ver como é que aquela descrição das grandezas termodinâmicas que nos interessam, como é que ela se aplica a esses sistemas que contêm mais de uma substância, tá? Então, para começar, só para fazer um breve review do que a gente viu na última aula, então nós descrevemos as transições de fase, aquela classificação que eu comentei com vocês, que foi feita pelo Ehrenfest, né? Em função de nós termos transições de fase onde as grandezas que nos interessam apresentam uma descontinuidade, está sendo mostrado aqui. Então essas transições são conhecidas como transições de primeira ordem, enquanto nós temos também casos em que as transições de fase acontecem sem a necessidade de a função ser descontinuada, que são denominadas de transições de segunda ordem. Tá? Bom, nós partimos da equação de Laplace que mostra que existe uma diferença entre as pressões no interior e no exterior de uma fase líquida por conta dessa grandeza aqui, que é a tensão superficial do líquido, ela só estará presente na fase líquida. A partir da expressão que nós já conhecíamos, que mostra como a pressão de uma substância varia em função da sua pressão de vapor, quando nós impomos uma diferença de pressão na fase condensada, né, que era o primeiro caso, o Gibbs juntou essas duas equações e chegou a essa que mostra que a pressão de vapor de um líquido, ou seja, a relação P sobre P asterisco, ela vai depender fundamentalmente do raio das gotículas do líquido, que são formadas aqui, ou seja, do raio do tamanho, né, da curvatura do líquido e da tensão superficial do líquido. Então, essa equação, basicamente, ela descreve qual será a pressão de vapor de um líquido que está disperso na forma de gotículas. Nós chegamos à conclusão que quanto menor for o raio dessa gotícula, maior será esse valor aqui, uma vez que essa exponencial é positiva, o que significa que gotículas muito pequenas terão uma grande pressão de vapor e, portanto, terão uma tendência muito grande a se evaporarem. O que significaria, num primeiro momento, que estas gotículas não deveriam existir. E aí nós chegamos, finalmente, à conclusão de que existe um mecanismo que permite com que essas gotículas existam, que é o mecanismo de nucleação. As gotículas, digamos, pequenos aglomerados de moléculas do líquido, no caso em questão, o exemplo que nós usamos foi a água, eles podem se adsorver, se mobilizar sobre superfícies sólidas que vão servir como centros de nucleação e vão promover o crescimento dessas gotículas até que aquela razão P sobre P asterisco seja muito próxima de 1, o que vai permitir com que a fase gasosa coalesça. E, finalmente, nós usamos o conceito de tensão superficial para entender os fenômenos de ascensão e depressão capilar em função da interação entre o líquido e as paredes do recipiente que o contém. E chegamos a essa expressão que mostra, por exemplo, como é que varia, como é que a gente pode estimar a tensão superficial para um líquido em função da altura da coluna que se estabelece quando esse líquido é, por exemplo, coletado com um capilar ou é colocado na presença de um capilar. Aqui tem uma tarefa que, na verdade, eu tinha pensado para vocês entregarem, a gente acabou passando por ela em sala de aula, mas era
eu vou mostrar para vocês a ideia. Nós tínhamos uma razão que eu pedi para vocês calcularem para gotículas de vários diâmetros, né? Desculpe, de vários raios a partir da expressão. Aqui estão os dados, então, constante dos gases, o volume molar da água na temperatura especificada e a tensão superficial, tá? Então, para um dos casos, né, na verdade eu pedi para 4 deles, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega a esse valor. Então, aqui nós temos 2 vezes a tensão superficial expressa em Newton por metro, né? Só para a gente ter uma coerência das unidades dimensionais aqui. Aqui, como está em milinewton, eu já multipliquei por 10 a menos 3. Aqui nós temos o volume molar da água, já expresso em metro cúbico por mol, então está exatamente como descrito aqui. E aqui embaixo nós temos os termos R, que é o raio da gotícula. Nesse caso aqui a gente usou 10 a menos 9, porque eu estou expressando o raio em metros e não em milímetros, né? Então já está 10 a menos 9, vezes a constante dos gases, que está exatamente nas unidades que são dadas aqui, vezes a temperatura expressa em Kelvin. Então, se vocês fizerem uma análise dessas unidades que sobram aqui, elas se cancelam completamente. O que vai sobrar aqui é um número puro, que faz sentido já que a gente está tratando de uma razão, que é exponencial de 1,145, esse número vai dar 3,14. Ou seja, a pressão de vapor de uma gotícula de 10 a menos 6 milímetros de raio é 3,14 vezes maior do que a de um líquido plano. Isso vai fazer com que a gotícula se evapore e leva a toda aquela discussão que nós fizemos na aula passada e agora nessa pequena revisão que eu fiz com vocês. Bom, agora nós passamos a considerar um sistema que tem 2 substâncias na forma de uma mistura simples. E o que é que eu estou querendo dizer por mistura simples? São misturas que não vão reagir, tá? Porque, claro, misturas reativas vão implicar numa variação da composição em função do tempo, e isso não nos interessa pelo momento. Nós vamos descrever misturas contendo até 3 componentes, que são as misturas ternárias. Nós vamos considerar sempre soluções não eletrolíticas, ou seja, aquelas que não formam íons quando o soluto está disperso no solvente. Por que isso? Porque a formação de íons vai implicar na existência de campos elétricos na solução, o que implica no estabelecimento de camadas de solvatação, em que o íon vai atrair íons de carga contrária. Então, preferencialmente, a gente vai ter vizinhos de carga contrária e vai repelir íons de mesma carga. Então, essas coisas complicam bastante a descrição das nossas soluções. A gente não está interessado nisso no momento, depois a gente vai tratar disso mais à frente no curso. E aí, a partir dessas simplificações que estamos assumindo, nós vamos descrever misturas de composição variável, em que a gente vai lá e coloca um pouco mais de soluto. Isso vai fazer com que as frações molares de soluto e solvente se alterem, certo? E a gente vai tratar de entender o que acontece com as grandezas que nós estamos acompanhando em função dessa variação, e a partir daí introduzir o conceito de propriedade parcial, que são justamente aquelas propriedades que nós já estamos discutindo para sistemas de um componente. Então, a primeira propriedade termodinâmica parcial que eu gostaria de discutir com vocês é o volume molar parcial, tá? A definição é que o volume molar parcial é a contribuição que cada um dos constituintes, pensemos, por exemplo, no sistema soluto-solvente, é a contribuição que o soluto e o solvente dão ao volume total da solução. E essa definição ela tem algumas sutilezas pelo fato de que existem interações de natureza específica que fazem com que o volume molar tenha que ser calculado em função do ambiente químico, né? Então isso causa variações significativas. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Se a gente tem uma grande amostra de água e adiciona 1 mol de água a essa amostra, e a gente mede o volume antes e depois, a gente vai ver que o volume total aumentou 18 centímetros cúbicos ou 18 ml. Então, o volume molar de água em água é 18 centímetros cúbicos por mol,
certo? Se a gente pegar a mesma água agora, a mesma quantidade de água, e adicionar a uma amostra que só tinha etanol, num volume muito grande, e for lá e medir a variação do volume, a gente vai ver que o volume total vai aumentar em apenas 14 centímetros cúbicos. Então aí a gente pode dizer que o volume molar de água em etanol, o primeiro mol adicionado, né? Então no limite da diluição não existia água, vai ser de 14 centímetros cúbicos por mol. Então, a partir dessa diferença de 18 para 14, fica muito claro que o volume molar da substância é função de aonde ela está sendo colocada, de qual será o seu solvente, função do seu ambiente químico. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, que mostra como variam os volumes molares de água e etanol em função da fração molar de um dos seus constituintes. Então, vejam que essa curva representa o volume molar parcial de etanol, sai lá de 58, e aí ele cai, passa por um mínimo aqui, e volta a crescer até mais ou menos 54, enquanto que o da água sai de 18, ou seja, aqui nós não tínhamos etanol, então água em água, né? À medida que a gente vai adicionando etanol, que é o contrário do que a gente fez naquele exemplo que eu sugeri no slide anterior, então ele cresce um pouquinho e depois ele vai caindo até chegar àquele limite de 14 centímetros cúbicos por mol para quando eu só tenho etanol. Tá? Então, nós podemos tentar estabelecer como vai variar o volume total dessa mistura, não só para água e álcool, mas para qualquer mistura binária, a partir do formalismo que é usado para a definição da grandeza molar. Então, o volume molar, que é a primeira grandeza que a gente vai ver, ele é definido assim. A variação do volume de forma infinitesimal para um constituinte J, né? Quando a gente varia o número de mols também de forma infinitesimal para esse constituinte, mantendo P, T e o número de mols da segunda substância invariável. Bom, a partir dessa definição, como o volume molar vai depender da composição, então a nossa variação de volume vai ser a variação do volume molar do constituinte A mais a do constituinte B. Nós temos aqui uma grandeza diferencial parcial. Tá? Então, qual vai ser a variação do volume? Quando a gente adiciona um pouquinho de A vezes, claro que cada mol de A ocupa um pequeno volume, então, além da interação soluto-solvente, nós temos que considerar também o aumento do volume pelo aumento do número de mols total, e a mesma coisa se aplica a B. Tá? Vejam que aqui já aparece a definição dos volumes molares parciais para A e B. Então essa expressão pode ser reescrita simplesmente desta forma. Se nós conhecemos VA e VB, o volume total será dado por esta expressão. Tá? Vejam que aqui, para cada ponto de composição, eu vou ter um volume molar parcial específico, característico daquela combinação de frações molares. Então, para uma determinada mistura, por exemplo, representada aqui, o volume molar vai ser dado justamente pela inclinação daquele ponto de composição. Então, o volume molar de A, num ponto, que eu estou chamando de A aqui, vejam que a pendente é positiva. Num ponto um pouquinho mais à frente, em termos da quantidade de A que a gente está adicionando a essa mistura, o volume molar pode estar aqui e tem inclusive uma pendente negativa. Tá? Isso nos leva a uma definição curiosa, que são os volumes molares parciais negativos. Né? É uma coisa que é impensável. Quando a gente tem uma substância pura, não faz sentido falar em volume molar negativo, porque cada vez que você adiciona uma quantidade, ainda que ela seja muito pequena, de uma substância nela mesma, ela ocupa um determinado volume. Mas, como ao contrário do volume molar total, o volume molar parcial, ele sempre depende do ambiente químico, nós podemos ter sim volumes molares parciais
negativos. Vamos pegar um exemplo aqui que é clássico. Quando a gente adiciona o primeiro mol de sulfato de magnésio em água, a gente vai ver uma contração do volume total em 1,4 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume molar parcial de sulfato de magnésio em água é de menos 1,4 centímetros cúbicos por mol. E isso vai acontecer basicamente porque a gente tem o estabelecimento de esferas de sua rotação, em que moléculas, um grande número de moléculas de água vai ficar cercando os dois íons, certo? Aqui, claro, elas vão ter configurações diferentes. No caso do sulfato, os hidrogênios vão estar apontando para o íon sulfato. No caso do magnésio 2+, os oxigênios, que têm a carga parcial negativa, vão estar apontando para o cátio, tá? Mas isso faz com que essas estruturas ocupem volumes menores do que a água quando está sozinha, por conta daquela história da estrutura tridimensional estabelecida pelas ligações de hidrogênio que nós discutimos há 2 semanas. E isso faz com que o volume se contraia um pouquinho e o primeiro mol de sulfato de magnésio adicionado vai fazer com que o volume total diminua um pouco. É lógico que se a gente continuar adicionando, esse número aqui vai acabar crescendo. Mas aqui a gente está falando sempre no limite da diluição. Tá? A próxima grandeza que a gente poderia discutir é a energia de Gibbs molar parcial, que a gente já viu a partir da primeira aula, que é a definição do potencial químico. Então aqui está a expressão que nós já vimos em algumas ocasiões. Se a gente usar o mesmo raciocínio que a gente usou para o volume molar parcial, a gente vai chegar à energia de Gibbs de uma mistura binária dada por essa expressão aqui. Tá? Se a gente considerar agora um sistema cujas composições mudam de forma infinitesimal e a gente aplicar a equação diferencial a essa definição da energia de Gibbs molar, nós chegamos nessa expressão aqui. Então, aqui a gente está aplicando o limite da derivada de um produto, né? Então, vai ser esse termo vezes a derivada desse. Aqui está o correspondente agora para o outro termo, e a mesma coisa vale para o B, que seria o caso, o segundo constituinte dessa mistura. Tá? Bom, a gente já sabe que essa expressão, que a variação da função de Gibbs no processo de mistura é dado por essa expressão aqui. O que significa que essa expressão é válida e essa expressão é válida também. Se G, a gente já sabe que é uma função de estado, não é uma função do caminho, significa que essas duas expressões têm que estar representando a mesma coisa. Como é que ambas as expressões podem ser válidas? Se a soma desses termos aqui, ó, esse e esse, for igual a zero. Tá? E aqui a gente está considerando um sistema binário que tem A e B, mas na verdade esse sistema pode ter N constituintes. Essa soma desses termos aqui teria que ser igual a zero para que no fim sobre só isso aqui e essa expressão se torne igual a essa. O que significa dizer que o potencial químico dos componentes de uma mistura não pode mudar de forma independente. Se eu tenho uma variação do potencial químico de uma substância B, que constitui a mistura binária, e se ele aumenta, né, nós temos que ter obrigatoriamente uma diminuição equivalente para a substância A, de forma que este termo, a somatória desses termos dos J constituintes dessa mistura, seja sempre igual a zero. Bom, vamos falar um pouquinho da termodinâmica das misturas, porque a gente já sabe que a função de Gibbs de mistura corresponde a essa expressão, e a gente também já sabe que os sistemas vão tender a minimizar o valor da função de Gibbs. Tá? Então, essa conexão é justamente o que a gente precisa para discutir a termodinâmica das misturas em função da composição. Vamos pegar o exemplo mais trivial, que é a mistura de dois gases. Então, nós sabemos que dois gases eles vão se misturar de forma espontânea para qualquer composição, certo? Podemos ter um pouquinho do gás A com um excesso do gás B ou vice-versa. Então isso significa, se a gente sabe que esse valor tende a ser minimizado durante o processo de mistura,
para qualquer composição, o processo de mistura é espontâneo. Ou seja, ele deve corresponder a uma minimização do valor dessa função se a gente parte de quando os gases estão separados, tá? Então vamos começar a descrever isso considerando dois gases ideais. As quantidades vão ser dadas pelos números de mol de A e B, e eles estão separados originalmente em dois recipientes. A gente tem uma torneirinha lá, a gente separa o gás B num recipiente, o gás A num recipiente e o gás B no outro. Nesse caso, antes da mistura, os potenciais químicos vão ter o valor puro, tá? Então, a gente pode dizer que a função de Gibbs no início, por isso que eu estou usando o I ali, vai ser dado pela definição do próprio potencial químico de A. Isso se aplica ao número de mols que tiver presente, daí esse produto, e a mesma coisa vale para B. Bom, a gente pode usar uma das definições do potencial químico, que provavelmente vocês já viram na Físico-Química 2, para reescrever essa expressão desta forma. Então aqui, se nós estamos considerando os gases, o potencial químico de um gás A vai ser igual ao seu potencial químico padrão mais RT vezes o Ln dessa relação de pressões aqui, que é a pressão de vapor do gás pela pressão padrão, que é definida como 1 bar. A mesma coisa valerá para B. Depois a gente vai lá e abre a torneira. Permite que os gases se misturem, tá? Nesse caso agora, cada gás vai ocupar um pouquinho de cada um dos dois recipientes e vai exercer uma pressão parcial, que eu estou chamando aqui de PJ, certo? Com a pressão total sendo igual à pressão parcial de A mais a pressão parcial de B. Nesse segundo estágio do sistema, após a mistura, a função de Gibbs, que eu estou chamando aqui de GF, que seria a final, né? Ela vai mudar um pouquinho as expressões, porque agora eu não tenho as pressões dos gases isolados, puros, e sim as suas pressões parciais. Tá? Então aqui nós temos uma nova forma de representar isso, dada por pressão parcial de A na mistura e pressão parcial de B na mistura. Se eu quero calcular qual vai ser o abaixamento da função de Gibbs pelo fato de que eu misturei os gases, é só fazer a diferença. Então, qual será o valor da função de Gibbs na sua condição final menos a função na sua condição inicial. E essa diferença corresponderá ao processo de mistura, que eu estou chamando aqui de ΔGMS, ΔG de mistura. Tá? Então vejam, se a gente olhar aquela outra expressão, tem um termo lá que é o potencial químico padrão. Quando a gente faz um menos o outro, eles se anulam, e aí o que surge aqui, nós temos lá nós temos dois termos do Ln, é um PA dividido por P0 e o outro é P dividido por P0. A gente faz a diferença, o que implica que o que sobra no argumento do Ln são essas razões aqui. Tá? Aí a gente pode fazer uma brincadeirinha que é a seguinte: vejam que aqui nós temos um termo N, e aqui nós podemos usar a lei de Dalton para calcular a fração molar do gás A aqui e a fração molar do gás B aqui. Se a gente multiplica agora essa fração molar por esse N que aparece aqui, nós chegamos a essa expressão. Então o ΔG de mistura vai ser simplesmente dado pelo produto nRT, isso aqui é o número de mols total, que multiplica x de A vezes Ln de x de A mais x de B Ln de x de B. A partir dessa expressão, nós podemos chegar também à variação da entropia de mistura, porque nós temos essa relação aqui, ó. A P e N constantes, a variação da função de Gibbs por dt vai ser igual, dρ de t vai ser igual a menos S, e isso nos leva a uma expressão equivalente para a entropia de mistura. Como o termo T está aqui embaixo, ele desaparece da expressão e o sinal negativo aparece aqui. Tá? Se a gente pudesse graficar agora essas funções,
nós veríamos que o mínimo da função de Gibbs de mistura vai acontecer justamente quando as frações molares são idênticas, eu tenho iguais frações molares de A e B no sistema, o que significa que x de A será igual a x de B, que é igual a meio, isso está expresso bem aqui nessa parábola. E a entropia de mistura, aqui ela já normalizada por NR, de forma que a gente olha para a função qualitativamente, o seu máximo também será igual a um ponto onde as frações molares de A e B são idênticas. Tá? E a gente pode entender a variação da entropia de mistura a partir do número de arranjos. Então vamos pegar um exemplo bem simples em que cada arranjo aqui corresponderia a, por exemplo, colocar uma bolinha dessas numa caixa. Tá? Essas bolinhas são indistinguíveis entre si e corresponderiam, por exemplo, a moléculas de gás. Quando eu tenho um único gás, que corresponderia a dizer que o X, aqui a fração molar desse gás expressa pela bolinha azul, é igual a 1, nós temos um estado possível que é esse. Cada bolinha ocupando uma caixa. Então, nesse caso, o número de arranjos vai ser igual a 1. Tá? Se agora a gente pega uma dessas bolinhas e substitui por uma bolinha do outro gás, que eu vou representar aqui por uma bola amarela, certo? Como a bola amarela agora ela é diferente, ela é distinguível das bolas azuis, o número de arranjos possíveis vai ser 4, porque a bolinha pode ocupar a primeira caixa, a segunda, a terceira e a quarta. Então vejam que aqui nós temos 4 estados possíveis para representar esta combinação. Se agora eu substituo duas bolinhas do gás representado pela bola azul por duas bolinhas amarelas, significa dizer que as frações molares são iguais, ou seja, agora eu passo por aquele máximo da entropia, nós podemos ter essa condição aqui, ó. Certo? Então, o número de arranjos aqui é máximo. Nesse exemplo em que a gente tem quatro lugares possíveis para colocar cada bolinha, o número de arranjos seria 6. Se a gente volta à condição agora em que eu tenho... Volta não, mas a gente faz o análogo, né? Em que eu tenho 3 bolinhas amarelas e um azul, a gente cai no inverso dessa condição aqui e o número de arranjos já diminui para 4. Se todas as bolinhas são substituídas por bolinhas amarelas, a gente volta à condição de um único arranjo. Então veja que a forma de a gente dispersar as configurações possíveis aqui é máxima, portanto a entropia nessa condição de mistura é máxima para quando eu tenho iguais frações molares dos dois constituintes do sistema. Bom, agora vamos falar um pouco de uma equação que descreve quantas fases podem estar presentes numa determinada mistura. Ela é conhecida como a regra das fases, mas antes de que cheguemos a ela e a gente deduzir essa equação, a gente precisa de algumas definições importantes que guardam algumas sutilezas, tá? Então vamos pegar a fase que a gente já definiu lá na primeira aula, vamos trazer esse conceito de volta. Então uma fase é um estado da matéria que é uniforme não somente em sua composição química, mas também em seu estado físico. Isso vocês vão encontrar na definição dada pelo próprio Peter Atkins, no livro que a gente usa como livro-texto para essa disciplina. Um componente é uma espécie presente no sistema, qualquer espécie, como o soluto ou o solvente de uma mistura binária. Vamos a alguns exemplos bem simples. Então, nesse primeiro caso, eu acho que eu já até usei essa figura, nós teríamos, por exemplo, um copo de água pura. Então, um componente, que é a água, em uma fase. Nesse caso aqui, como nós temos soluções coloridas, nós temos pelo menos 2 componentes e os exemplos são todos de uma fase só líquida. Aqui, que foi um outro exemplo que eu já usei, nós temos um componente, que é a água, disperso em 2 fases, fase líquida e fase sólida. Nesse caso aqui, no caso de misturas metálicas, fica muito difícil de a gente dizer se o componente tem uma fase só, aparentemente uma fase só, mas nós podemos ter várias fases sólidas. Então, para isso, nós precisaríamos lançar a mão
de técnicas espectroscópicas e microscópicas que vissem essa amostra em microescala para daí concluir quantas fases estariam presentes. Mas eu já falei para vocês que as fases sólidas serão discutidas em detalhe na Físico-Química 4. Isso aqui é só para ilustrar que às vezes essa definição do número de fases ela não é tão trivial quanto parece. Se a gente avançar um pouquinho agora na discussão e pegar a definição de componentes de um sistema feita pelo próprio Gibbs, ele diz o seguinte: o número de componentes, que ele usou C maiúsculo para defini-los, é o número mínimo de espécies independentes, guardem esse termo, ele é importante para a definição, necessário para definir a composição de todas as fases presentes no sistema. Vamos a alguns exemplos práticos que facilitam essa visualização. Então, quando a gente tem, por exemplo, espécies que não reagem, nós temos uma definição que é simples de aplicar, eu já mostrei alguns exemplos. Então, no caso de um sistema com água pura, C, ou seja, o número de componentes, é igual a 1. Se a gente mistura água e etanol, são 2 os componentes, então C seria igual a 2. Para sistemas em que as substâncias reagem e estabelecem um equilíbrio químico, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos dar um exemplo aqui. Então, cloreto de amônia reagindo para formar amônia, NH3 gasoso e HCl gasoso. Vejam que as duas fases têm a mesma composição em termos de sua estequiometria, o que significa que o sistema tem C igual a 1. Por quê? Lembram da história do número de espécies independentes? Essas espécies não são independentes, tá? Porque se eu colocar, por exemplo, mais cloreto de amônio sólido aqui, vai se estabelecer um novo equilíbrio em que eu tenho mais NH3 e mais HCl na fase gasosa. Então, essas espécies não são independentes do cloreto de amônio, tá? Agora, se eu adicionar só uma delas, na fase gasosa e não na fase sólida, por exemplo, um excesso de NH3 que não vai ter como reagir para formar o cloreto de amônio, ou só um excesso de HCl. Aí eu passo a ter esse C1 definido pelo equilíbrio e mais uma das substâncias que está em excesso. Aí eu passo a ter 2 componentes. Nesse outro exemplo, carbonato de cálcio gerando óxido de cálcio mais CO2. Vejam que aqui, ó, ao contrário do exemplo anterior, as fases dos constituintes mais simples, eles estão presentes em 2 fases, uma na fase sólida e uma na fase gasosa. Então o sistema vai ter 3 fases, certo? Porque ele tem uma fase gasosa e 2 fases sólidas, vai ter 3 constituintes, mas o número de componentes será igual a 2. Por quê? Porque o carbonato de cálcio não descreve a composição do vapor. E o CaO, ele não é uma variável independente. Então, o que tem de CaO na fase sólida depende da quantidade inicial de carbonato de cálcio. Se eu colocar mais carbonato de cálcio, eu vou ter mais CaO e mais CO2. Então, essa quantidade da fase sólida aqui é dependente dessa, certo? Mas, por outro lado, na fase gasosa eu não tenho nenhum cálcio. Então, ao contrário do exemplo anterior, a fase gasosa também não expressa estequiometricamente o que acontece com a fase sólida na sua totalidade. Portanto, eu vou ter 2 componentes do sistema. A partir desses conceitos, o Gibbs fez a dedução da equação da variância, que é o número de graus de liberdade de um sistema. Que foi basicamente o seguinte: qual o raciocínio que ele usou? Se eu tenho 2 fases presentes, que ele chamou de alfa e beta, a gente já usou inclusive essa definição, os potenciais químicos dela, por definição delas, são iguais, certo? Está expresso nessa primeira equação. Então a gente já sabe que a equação do potencial químico é uma equação para a pressão em termos da temperatura. E a temperatura não pode ser escolhida arbitrariamente, ela é escolhida sempre em função da escolha da pressão, para que, de novo, a gente permaneça em cima daquela linha do diagrama de fases que a gente discutiu em mais detalhes nas 2 últimas semanas.
Se eu tenho agora 3 fases que estão em equilíbrio, por exemplo, sólido, líquido e gás, tem 3 equações entre os potenciais químicos, certo? Nós teríamos que o potencial químico de alfa é igual ao de beta, o de beta, por exemplo, seria igual ao de gama e o de gama igual ao de alfa. Mas uma delas é redundante, certo? Porque se A é igual a B e B igual a C, isso vai implicar nessa última equação, que é uma equação redundante. Então sobram duas, tá? Só duas dessas expressões. Uma que relaciona esses potenciais químicos, a primeira com a segunda fase, e um que relaciona a da segunda com a terceira. E essas equações, elas só têm soluções para valores fixos de pressão e temperatura. Porque se eu tenho 3 fases, eu volto para o ponto triplo, de forma que a variância do sistema é igual a zero. Ou seja, o sistema é invariante. Eu só posso estar em cima daquele ponto com uma pressão e uma temperatura específica para que essas duas expressões sejam válidas de forma simultânea e o equilíbrio entre 3 fases permaneça válido, tá? Vamos a uma justificativa para essa equação aqui. A gente começa pela determinação das variáveis. Cada variável vai contar como 1 grau de liberdade adicional do sistema. Então nós temos duas, que a gente já discutiu, que são temperatura e pressão. Além dessas duas variáveis, nós podemos especificar a composição de cada fase, cada uma das fases constituintes do sistema, a partir das frações molares de C, que é o número de componentes, menos 1. Porque o último, pela própria definição da fração molar, que vai ser o número de mols em um constituinte dividido pelo número de mol total. Então, por exemplo, se nós temos um sistema ternário em que a fração molar do primeiro constituinte é 0,5 e a do segundo é 0,3, por exemplo, nós obrigatoriamente sabemos que a do terceiro será igual a 0,2 porque a soma das frações molares sempre será igual a 1. Então, essa última expressão ela é redundante, tá? Como nós temos um número de fases expresso aqui por pH, o número total de variáveis que levam em conta a composição vai ser, para cada fase, C menos 1, que é o número de composições independentes, mais P e T, que somam aqui como 2. Tá? Então, além disso, no equilíbrio, o potencial químico do constituinte J ele vai ser o mesmo em cada fase, né, para que a gente tenha o equilíbrio estabelecido, o que implica nessa igualdade da expressão aqui de baixo. Tá? Então guardem essas informações. Significa dizer que nós vamos ter pH-1, onde pH é o número de fases, equações que terão que ser satisfeitas para cada um dos componentes do sistema. Então, se está C componentes, pela própria definição, né? O número total de equações vai ser o produto de C por esse número de equações aqui. Então, cada uma dessas equações vai reduzir a variância do sistema, de forma que o número total dos graus de liberdade vai ser o seguinte: pH, número de fases, vezes a fração molar, a expressão da fração molar de todos os componentes, menos 1, tá? Porque o último não precisa, mais pressão, mais temperatura, menos as equações que levam em conta a igualdade do potencial químico, que servem para reduzir o número de graus de liberdade. Se a gente distribuir esses produtos aqui, a gente vai chegar nessa expressão, esse termo se cancela com esse, e chegamos finalmente à expressão que mostra o número de graus de liberdade de um sistema, que é o número de componentes menos o número de fases, mais pressão e temperatura. Essa equação é completamente geral e serve para qualquer sistema que preserve o equilíbrio químico. Vamos ver exemplo? Por exemplo, se eu tenho um componente, o número de graus de liberdade será 3, porque aqui eu somo 1 mais 2, 3 menos o número de fases, então eu tenho no máximo uma variância igual a 2. Quais são as duas variáveis que estão livres para mudar os seus valores? Pressão e temperatura.
certo? Então vejam esse exemplo aqui, ó. No ponto A, um componente, uma fase. Pressão e temperatura podem variar de forma independente. Eu posso andar na horizontal ou na vertical, nessa região aqui do vapor, por exemplo, que eu continuo tendo a fase vapor como fase estável. Se eu entrar agora para o ponto onde duas fases estão em equilíbrio, em cima da linha, a gente já viu na semana passada que, nesse caso, P tem que andar junto com T, certo? O que significa dizer que agora o número de graus de liberdade do sistema é só 1. Pressão e temperatura. A pressão tem que andar junto com a temperatura para que o sistema permaneça em cima dessas linhas. Quando eu tenho três fases em equilíbrio, a gente aplica naquela primeira expressão, eu vou ter 1 menos 3 mais 2. Um componente, menos 3 fases, mais P e T, isso vai dar igual a zero, o que significa que o sistema é invariante e que ele vai cair exatamente em cima do ponto triplo. Então, nesse caso, o número de graus de liberdade será igual a zero. Bom, com isso eu encerro a aula de hoje, tá? E depois eu vou mandar informações para vocês pelo e-mail para a gente discutir quais serão os próximos passos da disciplina, tá bom?